dia, Vera. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem uma sessão do Congresso. Na pauta são vetos presidenciais, 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos de lei aprovados aqui no Congresso e até acordo para a derrubada de alguns vetos. Também estão na pauta projetos de lei do Congresso Nacional, liberando dinheiro para ministérios. Ao todo, são 22 bilhões de reais liberados para vários ministérios. Agora, para a gente saber um pouquinho como é que estão as negociações para votação no Congresso, a gente está aqui com o deputado Sanderson, que é vice-líder do governo aqui na Câmara, comentar um pouco com a gente, deputado, começando por essa sessão do Congresso. Ontem tinha uma sessão marcada, foi aberta, mas não houve quórum para votação. O senhor acha que hoje é possível avançar nessas votações? Bom dia. Bom dia, Mariana. Hoje, 10 da manhã, o Congresso foi convocado e as medidas que serão objeto de votação são medidas importantíssimas, vetos, mas também PLNs que possibilitarão que a máquina federal continue sendo tocada de forma normal. Então nós esperamos sim, ontem, por talvez por aquela questão da reunião presidida pelo presidente do Senado, na casa do presidente do Senado, com alguns líderes, com o próprio ministro Sérgio Moro, para tratar da segunda instância, possa ter alijado o quórum. Mas hoje nós esperamos sim que haverá quórum, Congresso Nacional agora às 10 da manhã e hoje à tarde, aí sim, nós temos sessão plenária na Câmara com temas importantíssimos e eu destaco aqui o projeto de lei 4805/2019, que é um projeto de lei que vai refundar, que vai modernizar, atualizar a Lei de Informática Nacional, uma lei que tem repercussão num setor gigante do Brasil. O PIB hoje do setor da indústria de informática é o terceiro PIB nacional. A indústria de celulares do Brasil, por exemplo, está entre as maiores do mundo e essa lei vai tratar de questões importantíssimas que terão repercussão não só no setor, mas também na questão tributária nacional. O senhor estava falando que o senhor está como coordenador do governo para articular a votação desse projeto. Qual que é a importância? Tem prazo para votar, né? Na verdade, nós temos uma condenação da OMC, Organização Mundial do Comércio, condenou há 2 anos atrás o Brasil a até 31 de dezembro de 2019, determinando que o Brasil exerça uma renovação na lei, retirando uma isenção que o setor possui, é uma isenção dada lá em 1991, e essa isenção, segundo a OMC, estaria incomodando, prejudicando o comércio de informática da Europa e do Japão. Como nós temos interesse em cada vez mais afinarmos as relações de comércio internacional, nós estamos buscando o nosso ingresso na OCDE e a Organização Mundial do Comércio é peça fundamental nesse processo. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que atender à condenação da OMC, também não prejudicarmos o setor da informática, porque se retirássemos hoje essa isenção de 10%, 12%, 15% que os fabricantes possuem no IPI, nós praticamente quebraríamos a indústria nacional, indústria, diga-se de passagem, que está muito bem, gerando milhares de empregos. Então nós temos esse desafio. Já há um mês estamos conversando com diversos setores da indústria, Ministério da Economia, Receita Federal, Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Ciência e Tecnologias e, sobretudo, com os autores. Deputado Vitor Lippe, deputado Daniel Freitas, Bilac Pinto e o deputado Marcos Pereira, juntamente com o relator da matéria, deputado André Figueiredo, para, numa concertação total, entregarmos o projeto para o plenário, fazer o debate e deliberar no interesse do país, porque essa matéria é interessante a todos os setores, públicos e privados, portanto, nós estamos absolutamente dedicados a fazer a aprovação dele já hoje, para que o Senado se dedique à votação também dessa matéria ainda esse ano, porque a sanção presidencial tem que ocorrer até 31 de dezembro deste ano. E o senhor acha que politicamente está maduro, então, para votar agora? Nós conseguimos, produto de um mês de negociações e de conversas, acreditamos que sim, o projeto pode ser votado hoje e aprovado nos termos em que a equipe econômica, o relator da matéria
construir um conjunto de medidas que possibilita atender a OMC e, ao mesmo tempo, prestigiar a indústria brasileira. Bom, deputado, queria a sua opinião sobre dois assuntos ainda. A gente viu na reportagem a questão da segunda instância, o acordo entre Câmara e Senado para vigorar o projeto ser analisado aqui na Câmara primeiro, a proposta de emenda da Constituição. Há críticas porque é uma análise mais demorada. Como é que o senhor acha? O que o senhor acha desse acordo fechado ontem? Eu entendo como um acordo bem feito. Nós compreendemos a não resignação de alguns senadores, mas essa matéria é uma matéria cara a toda a população, mas também não pode ser tocada com assodamento. Então, a PEC que foi aprovada na CCJ, PEC 199, de autoria do deputado Alex Manente, é uma PEC bem construída, que cria um fato novo constitucional, qual seja, a partir da aprovação ou da promulgação dessa PEC, nós teremos apenas o duplo grau de jurisdição estabelecido no Brasil. Recursos que hoje são utilizados, muitos deles até para protelar a execução da pena, como recursos especiais ou recursos extraordinários, não farão mais parte da ação. Esses recursos serão transformados em novas ações. Então, após a sentença de segundo grau, ocorrerá o trânsito em julgado e as ações junto ao STF e ao STJ serão como uma espécie de revisão criminal. É uma matéria complexa, mas entendemos que a comissão especial, que já foi criada, inclusive, terá condições de, com mais tempo, tratar dessa matéria e entregar ao plenário da Câmara, como depois também encaminhamento ao Senado, um texto palatável, apto a ser votado. Ninguém quer, e nós somos os maiores interessados nisso, ninguém quer aqui pessoalizar essa PEC. Essa PEC não foi construída para A, B, C ou D. Não, é uma PEC de interesse nacional que busca colocar na cadeia, após o duplo grau de jurisdição, traficantes, pedófilos, latrocidas, contrabandistas de armas que já estão condenados e também corruptos, sejam eles de quaisquer setor, seja do setor público ou do setor privado. Então, entendemos que esse acordo é um acordo de interesse nacional que propicia um debate não assodado, um debate republicano, sim, e aí em 2020 nós teremos, já que nós nos encaminhamos para o fim do ano de 2019, em 2020 nós teremos condições de, nos plenários, tanto da Câmara como do Senado, encarar, deliberar e votar essa matéria, que é uma inovação, uma das maiores inovações, porque nós tínhamos uma tradição no Brasil de tudo ser levado ao STJ e ao Supremo, fazendo com que ações, não só ações criminais, mas ações cíveis também, e ações tributárias, chegam a demorar 30, 32, nós temos ações de 35 anos que não foram julgadas aguardando recursos extraordinários. Então, é uma medida inovadora que traz uma alternativa para algo que não mexeria no artigo 5º, que alguns indicam que seria cláusula pétrea, outros acham que não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea seria o duplo grau de jurisdição que todos têm direito. Não seria cláusula pétrea, por exemplo, o direito de alguém recorrer ao Supremo. Mas, de qualquer maneira, na dúvida, preferiu-se, então, adotar a PEC 199. A relatora, a deputada Carolina Detoni, apresentou um parecer complementar que foi submetido à votação e teve larga votação favorável a que a PEC 119 agora fosse a PEC para colocar bandidos de todos os gêneros na cadeia após recurso em segundo grau. Bom, deputado, aproveitar a sua presença aqui como vice-líder do governo, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou essa semana que vai ser enviado para o Congresso nas próximas semanas o início da reforma tributária. O governo já anunciou que deve ser fatiado, devem ser 4 reformas tributárias. E ontem o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou sobre a importância de mudar o sistema tributário brasileiro. Vamos ouvir. Eu acho que a unificação dos impostos de bens e serviços, há inclusive consenso
há consenso entre a maioria dos municípios, dos estados, que já mandaram uma proposta de IVA único. E acho que o governo federal está certo de mandar separado, porque é uma interferência em outro ente da federação, mas eu acho que eles compreendem que esse um IVA único é um IVA que, de fato, vai garantir uma modernidade, um sistema tributário moderno e mais eficiente para tributar as famílias, mas principalmente as empresas. Deputado Sanderson, a reforma tributária chegou a ser o assunto da vez esse semestre, acabou que foi adiado para o final do ano, deve chegar à Câmara ainda esse ano, mas a discussão fica para o ano que vem. Como é que o senhor avalia que deve ser a discussão desse assunto aqui na Câmara? O Ministério da Economia, com o próprio presidente Jair Bolsonaro, desde o início do mandato, se preocuparam com o encaminhamento de algumas reformas. A reforma da Previdência foi encaminhada e votada já, promulgada a PEC 06, algo que já foi um grande avanço com todas as dificuldades que nós encontramos aqui na Câmara e no Senado, nós conseguimos fazer com que o regime previdenciário fosse modernizado como foi. Agora, a reforma tributária também é um anseio da sociedade como um todo, né? Alguns entes federados estão com algumas preocupações, municípios sobretudo. Essas preocupações serão tratadas aqui na Casa Legislativa Brasileira, Câmara e Senado, mas o que fica de importante é que o governo federal sinaliza para que ainda em 2019, 4 projetos sejam encaminhados à Casa do Povo Brasileiro, sinalizando para todo mundo, não só para o Brasil, sinalizando para todo mundo que nós estamos sim empenhados na modernização da máquina pública brasileira, empenhados no sistema tributário que muitas vezes afugenta investidores. E aí, 2020, com tempo, tal como comentamos aqui agora sobre a PEC da segunda instância, 2020 temos tempo, não teremos a reforma da Previdência, que foi um processo doloroso para todo o país, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro falou que, muitas vezes que ele, se ele pudesse não fazer a reforma da Previdência, ele não faria, mas era uma exigência, era uma necessidade que o governo federal, que a população como um todo precisava, sob pena de nós não termos aqui 4, 5 anos, dinheiro para pagar os aposentados que já estão aposentados. Então, a reforma tributária, em 2020, com um cenário melhor na minha visão. Claro que nós temos no segundo semestre eleições municipais, mas nós temos condições de no primeiro semestre de 2020, tratarmos da reforma tributária, fazermos debates em comissões especiais e modernizarmos, porque o sistema tributário brasileiro, ele está antiquado. Comparado com o sistema tributário europeu e norte-americano, é um sistema que está atrasado em pelo menos 50 anos. Então, nós precisamos fazer essa modernização, fazendo com que haja uma igualdade tributária, porque hoje há algumas injustiças. Essa simetria tributária traria, sobretudo, emprego, porque investidores, sejam investidores internacionais ou nacionais, precisam de esse ajuste, dessa modernização, dessa adequação do nosso regime tributário, e a reforma tributária trará condições para o Brasil, ultrapassando alguns entraves. Nós sabemos que municípios têm algumas resistências, mas nós vamos fazer um debate para que quem vença seja a Federação Brasileira. Se for o caso, e isso o próprio presidente Jair Bolsonaro está disposto a fazer a chamada autoamputação de poderes, diminuindo o portento arrecadador da União, fazendo uma melhor distribuição entre os 3 entes federados, municípios, estados e a União Federal. Deputado Sanderson, muito obrigado pela sua entrevista, bom dia de votações, vamos voltar com a Vera.